O Brasil é um país lindo, conhecido pela sua rica diversidade racial e cultural, mas se eu te contar que nem sempre foi assim. Você já ouviu falar sobre a teoria do branqueamento racial? Desde a época da escravidão, houve uma política de branqueamento da população brasileira com o intuito de tornar o brasileiro, que é uma mistura de indígena, africano e europeu, mais próximo do homem branco. O projeto do branqueamento foi colocado em prática a partir das políticas eugenistas, ou seja, de limpeza da sociedade, das pessoas que não correspondiam ao padrão que estava no topo da pirâmide social, no caso, os homens brancos europeus, e na base estavam negros e indígenas. Essa proposta previa a extinção da população negra em um período de 100 anos. A teoria do branqueamento no Brasil fez parte de um projeto criado pela elite brasileira no século XIX e meados do século XX, que não estava nada satisfeito ao perceber que grande parte da população era composta de negros indígenas, o que para os colonizadores era algo preocupante para o desenvolvimento do país, pois só eram considerados normais como exemplo de civilização universal pessoas de origem europeia, ou seja, a enorme presença de negros enegreceria a sociedade brasileira, o que para a elite branca era algo tido como negativo, como um atraso, como uma degeneração da sociedade brasileira. No século XIX, surgiram muitas teorias eugenistas baseadas no darwinismo social que defendia que a humanidade não teria partido só de um berço, só de um local, como propunha Charles Darwin, mas eles acreditavam que existiam diferentes raças que surgiram em diferentes lugares do mundo. Para teóricos como Mina Rodrigues aqui no Brasil e Gobineau na França, pior que raças inferiores era a mistura das diferentes raças. Quando Gobineau veio ao Brasil, disse que a gente não tinha futuro, pois o país tinha raças inferiores e a miscigenação entre diversos povos que existiam aqui daria origem a partos e mestiços estéreis e degenerados. De acordo com as teorias dele, o Brasil estaria fadado ao fracasso, ao desaparecimento de toda a população. E ele ainda vai apontar que a única solução para o Brasil seria a migração de europeus. O projeto do branqueamento no Brasil foi apresentado à comunidade mundial no primeiro Congresso Universal das Raças, em 1911, por João Batista de Lacerda, diretor do Museu Nacional, que propôs uma tese que defendia que dentro de um período de 3 décadas, o Brasil seria um país totalmente branco. João Batista de Lacerda se baseou nessas teorias do darwinismo racial e também usou a obra A Redenção de Kant, de Modesto Brocos, como uma representação do Brasil do futuro. No início do século XX, o branqueamento se intensificou com a imigração europeia em massa. O governo incentivava a miscigenação entre imigrantes e pessoas negras e indígenas como forma de melhorar a raça e criar uma população mais branca. O resultado dessa política é a perpetuação do racismo estrutural nos dias de hoje. A população negra e indígena é excluída socialmente e tem menos oportunidade de ascensão social, enquanto a população branca ocupa a maioria das posições de poder e influências no país. E é fundamental que todos nós reconheçamos e valorizamos a diversidade racial e cultural do Brasil. E quando falamos de branqueamento racial, não é algo apenas do século XIX, do século XX, mas que ainda hoje está presente. Quando, por exemplo, uma pessoa que é pobre e é negra, que tem uma certa ascensão social, ela começa a ser vista como mais branca. Machado de Assis, por exemplo, muitas vezes foi retratado como branco. Merecido destaque. Doutor Machado, que possa ajudar o nosso ilustre escritor. Vem fazer o que faço todos os dias. Beijo, espero que você tenha gostado do vídeo.